O ano de 2026 mudará a vida desses signos do zodíaco. O ano de 2026 será um ano que mudará o destino de algumas pessoas em 180 graus. O que parecia impossível se tornará realidade. O que foi perdido retornará com nova força. Dinheiro, influência, fama, amor, tudo começará a se mover em uma nova direção. E, o mais importante, esse movimento não poderá mais ser interrompido. Este ano quebrará velhas barreiras, forçará as pessoas a agir, tomar decisões e arriscar. É então que o universo abrirá as portas para aqueles que estiverem prontos para atravessá-las. Alguns terão a chance com que sonharam a vida inteira. Para alguns será um avanço financeiro, para outros um encontro que mudará tudo. Mas o principal é não perder o seu momento, porque 2026 não é sobre promessas, mas sobre ações, força e recompensa pela perseverança. Quer saber se o seu signo do zodíaco estará entre os escolhidos? Fique até o final e descubra quem o universo levará ao topo e a quem dará uma segunda chance na vida. Inscreva-se para não perder sua chance de grandes mudanças. Elas já começaram. Áries. O ano de 2026 será um ano de grande avanço para Áries, que mudará não só sua situação financeira, mas também seu lugar no mundo. É o momento em que a confiança em suas próprias forças finalmente se transformará em resultados visíveis, que surpreenderão até mesmo os mais céticos. Aquilo com que você sonhou durante anos, mas adiou para depois, começará a se tornar realidade com tanta rapidez que você terá que aprender a aceitar o sucesso sem medo. Áries sempre esteve pronto para lutar, mas 2026 muda a própria essência dessa luta. Agora não se trata mais de sobrevivência, mas de crescimento, poder e respeito. Nesse período, círculos de influência que antes pareciam inatingíveis começarão a se formar ao seu redor. Pessoas que antes não acreditavam nas suas ideias começarão a buscar a sua aprovação. O início do ano pode parecer repleto de desafios, mas não é caos, é despertar. É justamente diante desses desafios que sua verdadeira força se manifestará. Você começará a abandonar as pequenas coisas que o distraíam e direcionará sua energia para o que é importante, estabilidade e escala. As oportunidades financeiras que surgirem na primeira metade do ano deverão ser aproveitadas imediatamente. Áries será capaz de reconhecer a perspectiva onde outros veem apenas risco. Este ano ensina a ele não pela lógica do medo, mas pela lógica da força. A primavera trará uma proposta inesperada. Pode ser um novo cargo, uma parceria ou um projeto que abrirá imediatamente fluxos de caixa. Mas a chave não está no projeto em si, e sim na sua disposição de confiar em si mesmo. Áries terá que dar um passo rumo ao desconhecido. Ele será o primeiro de uma cadeia de eventos que mudará sua vida. As pessoas ao seu redor começarão a olhar para você de outra forma, com respeito, até mesmo com inveja. O ano de 2026 elevará seu valor social a um novo patamar. Você se tornará aquele que dita o ritmo, que decide com quem seguir em frente. No meio do ano, os fluxos de dinheiro começarão a se intensificar. Áries, que sempre foi o iniciador, agora assumirá o papel de líder, mas não apenas no trabalho, também no círculo financeiro. Surgirão investimentos, contatos, pessoas com experiência que desejarão se juntar às suas ideias. Esse período pode ser chamado de momento de concentração monetária. Tudo em que você tocar começará a dar lucro, mas a força principal não está no acaso, e sim na sua sensação interior de que você controla a realidade. Em 2026, Áries deixa de ser apenas um participante dos processos. Ele se torna um arquiteto. O verão abrirá as portas por trás das quais se escondem grandes quantias de dinheiro. Pode ser a compra de um imóvel, o lançamento de seu próprio negócio ou um grande acordo financeiro.
É importante que Áries não duvide. É a determinação que será sua chave de ouro. Onde outros veem uma ameaça, você verá uma chance e a aproveitará. Em agosto, é possível que você conheça uma pessoa que se tornará sua aliada financeira ou profissional. Não se trata apenas de uma parceria, mas de uma união que pode se transformar em um império comum. O outono trará a estabilidade que Áries há muito almejava. O dinheiro começará a entrar de forma sistemática e não espontânea. Pode surgir a sensação de que a vida finalmente se estabilizou, mas isso é apenas o começo de um novo nível. Nesse contexto de crescimento, é importante não perder de vista o principal, o objetivo. Em setembro, outubro, chegará o momento em que será necessário escolher entre o conforto e um novo desafio. Aqueles que optarem por seguir em frente receberão o dobro. 2026 ensinará a Áries a sabedoria de um líder. Se antes o sucesso parecia algo externo, agora você entenderá. A principal força está na sua capacidade de influenciar. As pessoas se sentirão atraídas por você, buscarão seus conselhos. Mas, ao mesmo tempo, você terá que aprender a filtrar o seu entorno. O sucesso sempre atrai não apenas aliados, mas também aqueles que querem se aproveitar da energia alheia. Áries se tornará mais seletivo, mais calmo, mas ainda mais poderoso. Em termos financeiros, este ano será o melhor da última década. Seu símbolo é a multiplicação. Tudo em que você investir energia começará a dar lucro. Pode ser um negócio, uma criação, um projeto social ou até mesmo uma ideia que você carregava há muito tempo. Cada movimento se torna um investimento, cada ação, um passo para um grande jogo. O final do ano será marcado pela confiança. Os arianos que conseguirem manter o equilíbrio entre ambição e sensatez entrarão em 2027 com um status completamente diferente. Este é o ano em que o dinheiro não será mais um objetivo. Ele se tornará uma ferramenta de influência. Você aprenderá não apenas a ganhar dinheiro, mas a gerenciar fluxos financeiros, construindo sua própria estrutura de sucesso. As pessoas que observarem você verão não apenas um ativista, mas alguém que transformou sua energia em estabilidade. 2026 mudará sua percepção sobre o poder. Ele deixará de ser emocional e se tornará estratégico. Onde antes havia impulsos, surgirá uma confiança fria. Você não precisará mais de provas. Os resultados falarão por você. E é isso que lhe trará o que todos sonham, mas poucos alcançam: a sensação de controle total sobre o próprio destino. O ano começará e terminará um ciclo de transformação interna. Áries deixará de correr. Começará a caminhar com firmeza, deixando para trás um caminho que outros seguirão. Você se tornará um ponto de referência, um símbolo de que a coragem e a determinação têm um resultado concreto. E quando no final do ano você olhar para trás, verá que tudo o que antes parecia um sonho se tornou habitual, porque você tornou isso realidade. Touro. O ano de 2026 será para Touro um período em que todos os esforços acumulados, a experiência e até mesmo a paciência finalmente começarão a trazer resultados tangíveis. O que amadureceu por muito tempo nas sombras irá repentinamente à tona. E é então que aqueles que antes não viam potencial em Touro irão notar sua presença. Este ano não é apenas sobre crescimento financeiro. É sobre o amadurecimento de uma personalidade que não busca mais estabilidade, ela a cria. Tauro se torna um centro de gravidade, um ímã de oportunidades. E mesmo aqueles que antes duvidavam, agora buscarão uma aliança com ele. O início do ano será semelhante ao momento após um longo inverno. Tudo ao redor começa a reviver, mas apenas os mais atentos percebem para que lado seguir. Para Tauros, esse período abrirá caminho para novos ganhos. Não aqueles que vêm do trabalho comum, mas aqueles que surgem de decisões estratégicas.
Pode ser um investimento, um negócio próprio ou uma parceria inesperada que aumentará drasticamente a renda. 2026 exigirá que você haja rapidamente, mas com sabedoria. Você entenderá que o risco não é um inimigo, mas uma ferramenta. O taurino busca segurança por natureza, mas desta vez será a coragem que abrirá novas fontes de renda. Em fevereiro, março, é possível que haja uma decisão que mudará a trajetória financeira por muitos anos. Pode ser a compra de um imóvel, o lançamento de um negócio ou a mudança para uma nova área que se revelará muito mais lucrativa. 2026 ensinará o taurino a não esperar pela estabilidade, mas a construí-la com as próprias mãos, sem medo. Na primavera, começarão mudanças no status social. As pessoas começarão a perceber o taurino como uma figura influente, alguém que não apenas fala, mas tem peso. Sua palavra começará a valer dinheiro e suas ações a formar tendências. Surgirão convites para grandes círculos, onde se decidem questões de negócios, finanças ou política. Isso não é coincidência. 2026 é o ano em que você será notado pelos poderosos deste mundo. O principal é não recuar. Você passará por dúvidas, mas por trás delas está uma grande conquista. No meio do ano começará um período de aceleração financeira. O que antes trazia pequenos lucros, de repente explodirá em resultados. Os lucros começarão a multiplicar-se, não por sorte, mas graças a uma nova visão. Em 2026, o taurino pensa não em dias, mas em décadas. Ele vê uma perspectiva que os outros não percebem. É precisamente esta capacidade de prever o movimento do mercado, as tendências e os desejos humanos que se tornará o seu dom mais valioso. Em junho e julho, pode ocorrer a primeira grande vitória financeira, uma venda, um acordo, uma herança ou um grande contrato. Mas ainda mais importante é que, neste momento, o taurino aprenderá a gerenciar a escala. Se antes o dinheiro parecia ser o objetivo, agora ele se torna o resultado dos pensamentos. Neste momento, é preciso prestar muita atenção ao círculo de confiança. Nem todos que sorriem desejam o bem. O sucesso atrai não apenas parceiros, mas também invejosos. O taurino aprenderá a filtrar as pessoas, mantendo ao seu lado apenas aqueles que o ajudam a crescer. O verão de 2026 é o momento em que a energia do taurino estará no auge. Tudo em que tocar trará lucro. Você poderá realizar até mesmo os projetos mais ousados, e cada um deles abrirá um novo caminho financeiro. Surgirá uma sensação de estabilidade, mas desta vez ela não será baseada no medo de perder, mas na compreensão de sua própria força. O outono será um momento de fortalecimento de posições. Taurus receberá reconhecimento, não emocional, mas prático. Pode ser uma nomeação para um cargo de liderança, a criação de sua própria empresa ou a ampliação do que você já tem. As pessoas começarão a vê-lo como uma autoridade. Você verá como se abrem portas que estavam fechadas há muito tempo. Em setembro ou outubro, é possível que haja um novo ciclo financeiro. Os lucros se tornam estáveis, os ativos crescem e a autoconfiança se transforma em tranquilidade. O taurino, que sempre buscou o controle, obterá por completo. O ano de 2026 oferecerá a oportunidade não apenas de possuir dinheiro, mas de gerenciar fluxos, entender como criar sistemas que funcionam sem participação constante. O final do ano será um momento de consolidação do poder. Você aprenderá a combinar firmeza com flexibilidade, força com paciência. O ano de 2026 mostrará que a verdadeira estabilidade não é a ausência de mudanças, mas a capacidade de controlá-las. Em dezembro, é possível que haja um aumento, uma mudança ou até mesmo a abertura de um novo negócio. Não será apenas um evento, será a confirmação de que você finalmente está em pé em seu próprio terreno financeiro. A principal descoberta de 2026 para os taurinos
é a consciência do seu próprio valor. Você deixará de se comparar com os outros, pois compreenderá que sua força está na estabilidade que você cria a partir do nada. E quando os outros estiverem buscando a sorte, você já estará vivendo nela. Gêmeos. O ano de 2026 será decisivo para os Gêmeos, pois não trará apenas mudanças. Ele criará um modelo de vida totalmente novo, no qual tudo o que veio antes parecerá apenas uma preparação. Este ano será como uma explosão de ideias que amadureceram em silêncio por muito tempo, mas finalmente viram a luz do dia. Para os Gêmeos, esse é o momento em que o pensamento se torna capital e a palavra um instrumento de poder. Sua força não estará na sorte casual, mas na inteligência aguçada, na rapidez das decisões e na capacidade de ver oportunidades financeiras onde outros veem caos. O início do ano fará com que os Gêmeos repensem sua relação com o dinheiro. Se antes o lucro parecia algo que precisava ser ganho, agora ele parecerá uma regularidade do pensamento. As ideias começarão a gerar lucro literalmente do nada. Janeiro e fevereiro podem trazer contratos inesperados, a oportunidade de participar de projetos que posteriormente renderão grandes somas. Isso não é coincidência. Em 2026, o intelecto se tornará a principal moeda. Os Gêmeos se transformam em pessoas que não buscam dinheiro. Eles criam um espaço onde o dinheiro os encontra. A primavera de 2026 trará uma onda de contatos e conexões que serão a chave para o crescimento. Nesse período, é possível colaborar com pessoas que já têm recursos, mas não têm ideias. São os Gêmeos que se tornarão o centro intelectual, a fonte de estratégias, decisões de marketing e conceitos criativos. Sua capacidade de se adaptar rapidamente, comunicar e convencer se tornará uma alavanca financeira. Onde outros falam, os Gêmeos fecham negócios. Onde outros duvidam, eles agem. E é aí que reside a principal força de 2026. Velocidade multiplicada por flexibilidade. Em abril, maio, pode começar a primeira onda de sucessos financeiros. Para alguns, será o lançamento de sua própria marca. Para outros, uma transição bem-sucedida para uma nova empresa, onde seu talento e experiência serão imediatamente avaliados. O dinheiro começará a entrar mais ativamente, mas, mais importante ainda, surgirá a sensação de confiança de que tudo está finalmente sob controle. O ano de 2026 ensinará os Gêmeos a administrar o dinheiro, em vez de se adaptar a ele. O verão abrirá as portas para um mundo de grandes oportunidades. Este é um período em que a informação se tornará ouro. Quem a possui, possui o mundo. E são os Gêmeos que estarão no centro dos acontecimentos. Eles serão capazes não apenas de ganhar dinheiro, mas também de expandir suas ideias. Em julho e agosto é possível que surjam contatos internacionais, projetos ou um público que elevará o nível financeiro exponencialmente. O principal é não perder o foco. Este ano trará aos Gêmeos a habilidade de construir sistemas. Eles compreenderão que a estabilidade não é o oposto da liberdade, mas sim sua consequência. No meio do ano, é possível que criem algo próprio. Uma empresa, mídia, área de educação ou produto digital. Esses projetos terão potencial de longo prazo e os primeiros lucros superarão as expectativas. Tudo o que estiver relacionado com comunicação, tecnologia, educação ou conteúdo se tornará uma fonte de renda para os Gêmeos. O outono de 2026 mudará o status social. Os Gêmeos se tornarão pessoas que são ouvidas. Sua opinião terá peso. Eles serão convidados para círculos onde as decisões são tomadas. Haverá oportunidade de investir em outros projetos, criar uma equipe, delegar parte das responsabilidades. Este é o ano em que os Gêmeos deixam de trabalhar
para alguém. Eles começam a trabalhar através de alguém. Eles se tornam maestros, não executores. Setembro e outubro trarão estabilidade financeira, o que parecerá irreal para os anos anteriores. Os fluxos de dinheiro provenientes de diferentes fontes formarão uma almofada de segurança. Mas os gêmeos não vão parar. Não lhes bastará simplesmente ter. Eles vão querer desenvolver, expandir, experimentar. É neste momento que algo grandioso pode nascer. Uma marca que ultrapassará as fronteiras do país ou uma parceria que abrirá novos mercados financeiros. No final do ano chegará um período de consciência. 2026 foi um ano não só de vitórias externas, mas também de avanços internos. Os gêmeos compreenderão que seu verdadeiro valor está no pensamento, que é capaz de transformar o caos em ordem, a ideia em lucro. Sua força está na palavra, mas agora essa palavra tem o peso da lei. Eles não duvidam mais de seu direito ao sucesso. Os gêmeos entrarão no novo ano com uma sensação de poder sobre os acontecimentos. Você não espera que o destino dê um passo, você mesmo o escreve. E isso será a principal descoberta de 2026. A verdadeira liberdade começa onde surge a independência financeira. Câncer 2026 será o ano em que o destino deixará de testar a paciência dos cancerianos e começará a recompensá-los. Após um longo período de dúvidas, lutas, buscas e até mesmo perdas, chega o momento de equilíbrio, em que a força interior começa a trazer frutos materiais. Os cancerianos não obterão sucesso por acaso, eles o merecem. Em 2026, a vida começará a se mover na direção certa, como se finalmente tivesse se aberto um canal através do qual a estabilidade, o dinheiro, o reconhecimento e a tranquilidade fluem para o mundo deles. Desde o início do ano, os cancerianos sentirão a necessidade de agir. Eles não esperarão mais pelo momento certo. Eles o criarão. Janeiro e fevereiro serão uma fase de despertar. Surgirão novas ideias, pessoas, conexões e, o mais importante, fé em suas próprias capacidades. Este período simboliza uma transformação interna, quando o medo é substituído pela força. Os cancerianos, que antes hesitavam, de repente começarão a tomar decisões com incrível confiança. E é isso que os levará a um avanço financeiro. O primeiro dinheiro que começará a chegar em fevereiro será apenas uma amostra do que o ano reserva. A primavera revelará o principal potencial financeiro. Para os cancerianos que se dedicam aos negócios ou à criatividade, novos mercados, novos clientes, projetos ou até mesmo parceiros estrangeiros se abrirão. Seu trabalho, que antes não trazia lucros significativos, começará a ser realmente valorizado. E para aqueles que trabalham por conta de outrem, 2026 reserva um aumento inesperado, uma mudança para outro cargo ou até mesmo um convite de outra empresa com melhores condições. Março, abril será um período de reconhecimento. Pessoas que antes subestimavam o câncer agora buscarão seu conselho. Surgirá respeito, autoridade e confiança de que sua palavra tem peso. Mas o principal efeito deste ano não está nas mudanças externas, e sim no equilíbrio interno. Os cancerianos aprenderão a agir com calma, sem pressa, mas com extrema precisão. Essa calma se tornará sua superforça. Em maio, junho, um segundo canal financeiro se abrirá, estável e profundo. Isso pode estar relacionado a imóveis, investimentos, projetos de parceria ou negócios familiares. O dinheiro começará a entrar de forma sistemática e não caótica. Os cancerianos sentirão que não dependem mais do acaso. Eles mesmos começarão a controlar os fluxos financeiros, a planejar e a analisar. Surgirá o desejo de criar, construir, desenvolver. Este é um período em que os cancerianos sentirão, pela primeira vez em muito tempo, que têm a vida em suas mãos.
O verão trará uma energia especial de estabilidade. É o momento em que o trabalho começa a dar frutos. Em julho, é possível que haja uma grande compra, uma mudança, abertura de um negócio próprio ou lucro de um projeto antigo. Os cancerianos poderão se permitir mais do que nunca viagens, conforto e investimentos. Mas o mais valioso não é o dinheiro em si, e sim a consciência interna de que ele vem naturalmente, sem esgotamento. Em agosto, é possível que haja um momento decisivo. Os cancerianos terão a chance de fazer algo grandioso ou tomar uma decisão que afetará os próximos 5 anos. Pode ser um passo arriscado, mas o destino apoiará os corajosos. Se antes os cancerianos evitavam riscos, desta vez sentirão que é hora de agir com determinação. É como o momento em que a água rompe a barragem. As correntes dos acontecimentos levam adiante, e é preciso seguir com elas, e não contra elas. O outono de 2026 será um período de triunfo. Você verá como seu nome começará a ser pronunciado com respeito. Talvez você receba uma proposta para liderar um grande projeto, entrar para o conselho de administração ou participar de um acordo de grande porte. Para muitos cancerianos, este ano será o início de um novo status social. Você não está mais apenas desempenhando um papel, você está moldando-o. E cada passo dado em 2026 será a base para os próximos 10 anos. Setembro e outubro podem trazer alguns desafios na forma de decisões que exigem lucidez. Mas desta vez, os cancerianos não se esconderão nas emoções. Eles demonstrarão racionalidade. Este é o momento em que o coração e a mente finalmente trabalham juntos. Graças a isso, você evitará erros que antes custaram caro. O final do ano transcorrerá em um ritmo tranquilo e confiante. Os cancerianos verão os frutos de seu trabalho. Fluxos financeiros estáveis, novas oportunidades, confiança no amanhã. Surgirá o desejo de retribuir ao mundo, ajudar os outros, apoiar a família, criar algo duradouro. O ano de 2026 fará do canceriano não apenas uma pessoa rica, mas um estrategista maduro, que entende como preservar e multiplicar o que conquistou. A descoberta mais importante deste ano será a compreensão de que estabilidade e riqueza não são incompatíveis com a sensibilidade. Os cancerianos não perderão sua profundidade, mas aprenderão a usá-la como um instrumento de sabedoria. Sua empatia se tornará uma vantagem nos negócios, sua intuição nas finanças e sua tranquilidade na liderança. E enquanto outros lutarão por um lugar ao sol, os cancerianos já estarão em sua própria luz, calmos, confiantes e dignos. O ano de 2026 abrirá uma nova etapa, na qual os cancerianos se tornarão não apenas participantes da vida, mas seus arquitetos. O dinheiro não será mais um fim em si mesmo. Ele se tornará uma prova de crescimento interior. E é nisso que reside a principal vitória: encontrar a harmonia entre a matéria e a alma, entre a ação e a tranquilidade. Leão. O ano de 2026 será para o Leão o momento em que a grandeza interior deixará de ser um potencial e se tornará realidade. Tudo o que ele buscou durante anos, reconhecimento, estabilidade financeira, autoridade, agora aparecerá não como uma recompensa, mas como uma regularidade. O Leão entra em um ano que testa a força de seu caráter, mas ao mesmo tempo o eleva ao topo, onde o sucesso já não precisa de justificativas. Será um ano em que a palavra impossível desaparecerá de seu vocabulário. Desde os primeiros meses de 2026, o Leão sentirá uma forte motivação interna. Ele não se contentará mais com pouco. Surgirão em sua mente ideias grandiosas, grandes planos, desejo de controle e domínio. Mas desta vez, essas ambições não ficarão apenas nos sonhos.
Você começará a agir com precisão, de forma sistemática, e mesmo que tenha que passar por dificuldades, elas contribuirão para o resultado. Janeiro e fevereiro trarão novos contatos, conhecimentos e propostas de negócios para os leões. Pessoas que antes o viam como carismático, mas muito emocional, agora verão em você um líder que sabe o que quer. Março será o primeiro sinal de um avanço financeiro. Os leoninos que trabalham em negócios ou cargos de liderança verão um aumento acentuado em seus rendimentos. Aqueles que buscavam novas fontes de renda as encontrarão onde menos esperavam. O ano de 2026 cria condições ideais para expansão, e isso se aplica a tudo: negócios, influência, status social. Este não é um ano de pequenas vitórias, é um ano de grande ascensão. A primavera abrirá o caminho para grandes ganhos financeiros. Em abril, é possível que surja um projeto ou uma colaboração que trará ao leão seu primeiro lucro significativo. Mas a principal força desse período está na capacidade de não se dispersar. O leão aprenderá a concentrar sua energia como um raio de luz através de uma lente, de forma clara, direcionada, sem oscilações emocionais. E é isso que trará a estabilidade que faltava antes. Maio e junho será um período de expansão de fronteiras. O leão pode conseguir um novo cargo, alcançar o nível internacional ou finalmente realizar um projeto que há muito adiava. O dinheiro começará a entrar de forma estável, em quantias maiores do que nunca. Mas ainda mais importante, a sensação de seu próprio peso mudará. O leão compreenderá. Ele não precisa mais provar nada ao mundo, porque o próprio mundo já reconhece sua autoridade. O verão de 2026 será marcado pela força. É um período em que tudo o que foi semeado anteriormente começará a dar frutos. Os leões, que antes lutavam por um lugar ao sol, agora se tornarão o próprio sol. Seu ambiente mudará. Apenas aqueles que realmente valem a pena permanecerão ao seu lado. As pessoas que não sabem pensar em grande escala simplesmente desaparecerão. Em seu lugar virão aliados, prontos para construir grandes coisas. É hora de criar seu próprio círculo de influência. Quando o leão deixa de ser apenas parte do sistema, ele o molda. Em julho pode surgir uma grande oportunidade financeira, um acordo, uma herança, um contrato ou o lucro de esforços anteriores. Mas é importante não parar. 2026 não é um ano para descansar, mas para avançar. Cada dia pode ser decisivo. Os leões que aproveitarem essa onda consolidarão seu status por muitos anos. Agosto trará uma sensação de força e confiança. Tudo o que antes parecia distante se tornará realidade. O leão pode receber uma proposta que mudará sua posição social. Talvez seja uma promoção, o lançamento de um grande negócio ou até mesmo a participação em um importante projeto social. Neste momento, o principal é não ter medo de seu próprio tamanho. Você foi feito para grandes feitos e 2026 provará isso de vez. O outono será o clímax do ano financeiro. Setembro e outubro trarão estabilidade nos fluxos de caixa, novas fontes de lucro e a possibilidade de renda passiva. Mas o mais importante não será o lucro em si, e sim o poder que ele proporciona. O leão compreenderá que as finanças são apenas um instrumento de influência, e ele começará a usar essa influência com sabedoria, apoiando aqueles que estão ao seu lado, fortalecendo sua própria reputação, desenvolvendo negócios que fazem sentido. Novembro e dezembro trarão tranquilidade, não aquela que nasce do cansaço, mas aquela que surge quando tudo está em seu lugar. O leão sentirá respeito, estabilidade e segurança material. Seu nome ganhará peso, será levado em consideração. Para alguns, será o início de um novo império. Para outros, a ascensão ao topo da carreira. Mas uma coisa será comum a todos: 2026 transformará o leão de líder por vocação em líder por fato. Este ano ensinará que o verdadeiro poder
não está nas palavras altissonantes, mas nos resultados. O leão deixará de gastar energia com ninharias. Ele verá o objetivo principal e seguirá em direção a ele por um caminho direto. Sua intuição se tornará mais aguçada e suas ações mais eficazes. Todas as decisões serão precisas, frias e estratégicas, e é isso que levará à vitória. Quando 2026 chegar ao fim, o leão sentirá que não está mais lutando por um lugar no mundo. Ele está moldando esse mundo. O dinheiro se tornará uma confirmação não de sorte, mas de força. Sua confiança se transformará em tranquilidade, suas ambições em poder, sua paixão em estabilidade. E esse equilíbrio o tornará inabalável. Virgem. O ano de 2026 será para a Virgem um período em que a precisão, a sistematicidade e a atenção aos detalhes se tornarão a principal moeda do sucesso. É o ano em que o mundo finalmente valorizará a disciplina, a inteligência e a capacidade de ver a lógica onde outros veem caos. Para a Virgem, portas que pareciam fechadas há muito tempo se abrirão, financeiras, profissionais, sociais. Mas o mais importante é a sensação interna de controle que surgirá após anos de instabilidade. 2026 fará da Virgem não apenas uma analista da vida, mas uma criadora de seu próprio sistema de prosperidade. Desde os primeiros dias do ano, a Virgem começará a sentir que tudo está mudando. Em dezembro do ano passado, ela talvez tenha sentido cansaço, desapontamento, dúvidas, mas já em janeiro de 2026 surgirá a clareza, planos claros, novos rumos, inspiração para agir. E é isso que será o gatilho. Virgem entra em um ano em que cada esforço é importante. Tudo o que foi feito no passado finalmente começará a dar frutos. Não é um presente do destino, é o resultado da consistência. Janeiro e fevereiro trarão mudanças na área de trabalho. Para alguns, será uma promoção. Para outros, uma mudança para uma empresa que valoriza o profissionalismo e a responsabilidade. Mas há uma coisa em comum. A Virgem começará a ganhar mais. Pode não ser um salto repentino, mas um crescimento estável que fortalece a confiança a cada mês. Pela primeira vez em muito tempo, as finanças deixarão de ser motivo de preocupação. A primavera de 2026 será decisiva. É então que a atenção de Virgem, sua mente analítica e sua capacidade de ver as relações de causa e efeito entram em cena. Nesse período, surgirá a oportunidade de criar algo próprio, um negócio, um projeto, um investimento ou uma parceria que mais tarde trará muito dinheiro. Virgem estará em seu elemento, tudo sob controle, tudo calculado. E é exatamente essa estratégia que levará à vitória. Abril-maio abrirá novos horizontes. As virgens que trabalham com informação, tecnologia ou gestão terão a chance de alcançar o nível internacional. Pode ser um novo cargo, um contrato estrangeiro, uma viagem de negócios ou um trabalho remoto com grandes lucros. Mas o segredo não está apenas na oportunidade, mas em como a Virgem a utilizará. E ela a utilizará de forma brilhante, não por emoção, mas por inteligência. O verão será um ponto de virada. Em junho e julho, os fluxos financeiros se intensificarão e a Virgem finalmente verá o resultado de todos os seus esforços. É o momento em que o dinheiro não vem por acaso, mas por um sistema. Você entende como tudo funciona, onde investir, como multiplicar, quem apoiar, surgirá a confiança em suas próprias ações. E mesmo que haja agitação ao seu redor, você manterá a estabilidade. Virgem não buscará o sucesso rápido, ela estabelecerá as bases para uma prosperidade duradoura. Em agosto, é possível que haja uma decisão importante que mudará o rumo da vida. Pode ser a compra de um imóvel, a criação de seu próprio negócio ou a união
com um parceiro confiável. O ano de 2026 transformará a Virgem em uma estrategista financeira. Ela deixará de trabalhar por dinheiro. Agora o dinheiro trabalhará para ela. É uma mudança interna que transforma tudo: pensamento, energia, círculo de comunicação. O outono será um período de estabilidade e prosperidade. Setembro e outubro trarão a sensação de que a vida finalmente está funcionando em harmonia. O trabalho dá resultados. As finanças dão satisfação, o ambiente, confiança. A Virgem compreenderá que o seu caminho é um caminho de ascensão silenciosa, mas segura. Enquanto os outros se agitam em busca da sorte, ela já a tem nas mãos. Em novembro, é possível uma grande conquista: a conclusão de um projeto que trará reconhecimento e recompensa material. Para alguns, será um salto na carreira. Para outros, a compra de uma casa ou um investimento que garantirá o futuro. Mas o mais importante é que Virgem finalmente se permitirá sentir orgulho. 2026 lhe ensinará que modéstia não significa menosprezar seus méritos. Dezembro transcorrerá em harmonia. Virgem sentirá que tudo está em seu lugar. Há dinheiro, há estabilidade, o futuro é claro. Ela deixará de se preocupar com pequenas coisas. Pelo contrário, começará a planejar grandes coisas. Surgirá o desejo de investir, ajudar os outros, desenvolver ideias que tenham significado. O ano de 2026 será para a Virgem a prova de que a lógica e a disciplina podem ser mágicas quando se investe nelas com o coração. Todos os anos de trabalho árduo finalmente darão frutos, e a confiança interior se transformará em reconhecimento externo. A Virgem não tem mais dúvidas, ela age, e o mundo lhe responde com dinheiro, estabilidade, tranquilidade e respeito. Quando o ano terminar, Virgem perceberá que o verdadeiro sucesso não é uma questão de velocidade, mas de precisão. Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. E é exatamente esse equilíbrio entre a mente e o coração que a tornará uma das figuras mais fortes de sua época. Libra. O ano de 2026 será para os librianos um ano de completa reformulação da vida, do caos à harmonia, das dúvidas à clareza, das oscilações à confiança. Será um ano em que o destino deixará de medir o quanto você aguenta e começará a mostrar o quanto você vale. Para os librianos, se abrirão portas que permaneceram fechadas por muito tempo devido à cautela, ao medo de cometer erros ou à autocrítica excessiva. O ano de 2026 os colocará diante de uma escolha: permanecer no círculo habitual, mas limitado, ou dar um passo em direção a um grande mundo de oportunidades, onde os aguardam poder, dinheiro e um novo nível social. No início do ano, você sentirá uma estranha combinação de calma e expectativa, como o ar antes de uma tempestade, silêncio, mas cheio de força. Já em janeiro, as mudanças começarão. Novos laços, conhecimentos, contatos com pessoas que têm recursos, status ou conhecimento. Os librianos sempre souberam agradar, mas agora isso se tornará não apenas uma característica agradável, mas uma ferramenta poderosa. As pessoas confiarão em você, ouvirão você e, o mais importante, estarão dispostas a investir em você. O ano de 2026 fará de você um imã social e por isso abrirá o caminho para a ascensão financeira. Fevereiro e março trarão os primeiros avanços financeiros. Pode surgir uma proposta de cooperação ou um projeto que dê lucros significativos já nas primeiras semanas. Mas o verdadeiro sucesso virá através da capacidade de construir relacionamentos. Os librianos finalmente aprenderão a combinar charme com estratégia. Se antes perdiam facilmente oportunidades por causa da indecisão,
Agora cada passo será ponderado e oportuno. E é essa disciplina interna, aliada ao charme natural, que criará um efeito fenomenal. A primavera será um período de crescimento estável. Em abril-maio, os fluxos financeiros começarão a aumentar e, ao mesmo tempo, surgirá a consciência de que o sucesso não depende mais de circunstâncias externas. Os librianos começarão a controlar situações, pessoas e processos. O ano de 2026 os transformará em arquitetos de sua própria realidade. E essa realidade será construída não com base em riscos, mas em equilíbrio. Junho e julho trarão momentos de decisões. Pode haver uma escolha entre duas propostas, duas direções ou até mesmo duas pessoas. Mas a principal característica do ano é que qualquer decisão tomada com o coração será a correta. Em 2026, os librianos deixarão de ter medo de erros pela primeira vez. Eles vão entender que o verdadeiro progresso não começa quando tudo é perfeito, mas quando você age, apesar do medo. E é nesse momento que o dinheiro vai começar a chegar mais rápido. O verão será uma fase de ascensão social. Você pode receber um aumento, um convite para um círculo influente ou começar seu próprio negócio, que será bem sucedido. As relações com colegas, parceiros e clientes se tornarão mais calorosas e harmoniosas. E é isso que criará as bases para um crescimento estável. Os librianos, que antes consideravam a independência financeira um sonho, agora começarão a senti-la como realidade. Em agosto pode chegar uma notícia importante, uma receita financeira inesperada, um investimento lucrativo ou um acordo, mas o principal é a sensação de que a vida está a seu favor. Este é um mês em que o universo responde às suas ações mais rapidamente do que nunca. O ano de 2026 transforma o seu estado interior num motor de sucesso. Quando você está em equilíbrio, tudo cresce. Quando você fica ansioso, os processos ficam mais lentos. Você sentirá isso e aprenderá a viver em ritmo de harmonia. O outono será um período de estabilização e consolidação dos resultados. Setembro e outubro trarão tranquilidade, quando você perceber que suas finanças estão funcionando de forma sistemática. Talvez surja uma renda passiva, um projeto que gere lucro sem participação diária. Para os astrais, isso será uma verdadeira descoberta. Eles compreenderão que a riqueza não se resume apenas a dinheiro, mas a liberdade de preocupações excessivas. Novembro será um momento de ascensão espiritual. Após todas as vitórias externas, virá uma profunda consciência interna. Tudo o que acontece tem sentido. Você verá que sua capacidade de construir equilíbrio não apenas ajuda você, mas também influencia outras pessoas. As pessoas começarão a se orientar por você, a buscar sua opinião, a ver em você um exemplo. O ano de 2026 fará de você um guia moral, uma pessoa que inspira, mas que ao mesmo tempo vive de forma estável e digna. Dezembro terminará com uma sensação de confiança. Dinheiro, reconhecimento, respeito, tudo se equilibrará. Mas você não vai parar. Os librianos sempre buscam o aperfeiçoamento. E agora essa busca assumirá uma forma saudável, sem agitação, sem dúvidas, sem medo. O ano de 2026 vai te ensinar a agir como um verdadeiro mestre, com calma, precisão e pontualidade. Quando o ano chegar ao fim, os librianos compreenderão. Eles não apenas mudaram suas vidas, eles restauraram seu equilíbrio. O dinheiro não veio por acaso, mas como resultado da harmonia entre a mente e o coração. E é isso que se tornará a forma mais elevada de riqueza, quando o sucesso externo refletir a estabilidade interna. Escorpião. O ano de 2026 será para o Escorpião um ano de renascimento, não apenas de mudanças, mas de uma profunda transformação, após a qual
será impossível continuar vivendo como antes. É o ano em que ele finalmente receberá o que há muito merece: reconhecimento, poder, dinheiro, influência. Tudo o que o mantinha na sombra desaparecerá, e o que estava oculto aos outros se manifestará com força máxima. O escorpião deixará de ser um jogador. Ele se tornará aquele que define as regras. No início do ano, sua vida pode parecer um momento antes da explosão. Por fora, silêncio; por dentro, tensão, energia, prontidão para a ação. Já em janeiro surgirá a sensação de que é preciso se mover, agir, quebrar os velhos esquemas. Esse impulso não será casual. Ele será o primeiro sinal de mudanças que levarão a um avanço financeiro. O ano de 2026 ensinará o escorpião a agir não com base nas emoções, mas com base na estratégia. Fevereiro e março trarão a oportunidade de reiniciar a esfera financeira. Para alguns, será um novo cargo ou uma promoção. Para outros, o início de um negócio próprio ou o retorno a um projeto antigo, que agora começará a render muito dinheiro. Mas a chave não está no evento em si, e sim no estado interior. O escorpiano compreenderá: a verdadeira força está na capacidade de controlar as emoções. Onde outros entram em pânico, ele vê um rumo. Onde outros desistem, ele começa a luta. A primavera será um período de crescimento explosivo. Abril e maio abrirão as portas para novos horizontes financeiros. O dinheiro começará a chegar mais rápido do que o esperado e de fontes que você nem imaginava. Podem ser investimentos, parcerias, grandes clientes ou conexões importantes. Mas junto com o lucro virá a responsabilidade. O escorpião será forçado a decidir em quem confiar, quem apoiar e quem cortar. O ano de 2026 não tolerará a mediocridade. Apenas os fortes permanecerão. O verão será o momento em que o escorpião verá o resultado de suas decisões. Em junho, é possível que haja um salto acentuado na renda. Você pode receber uma grande quantia, assinar um contrato ou ganhar um acordo que mudará sua situação. Mas o principal não é o dinheiro em si, e sim a energia da confiança que vem junto com ele. O ano de 2026 devolverá a escorpião o que antes lhe foi tirado: a sensação de controle. Em julho, agosto, é possível que haja uma luta por influência. Alguém do seu círculo pode tentar impedir sua ascensão, mas nenhuma intriga funcionará. O escorpião se tornará impenetrável. Suas palavras terão força de comando. Sua determinação terá efeito avalanche. Nesse período, ele aprenderá o principal: nem todas as batalhas precisam ser vencidas. Às vezes, basta permanecer firme, e então o inimigo recua por conta própria. O outono de 2026 dará início à segunda fase da ascensão financeira. Setembro e outubro trarão estabilidade e influência. O dinheiro começará a trabalhar a seu favor, criando novas oportunidades. Talvez surja a ideia de abrir seu próprio negócio ou você invista em um projeto que trará lucros no futuro. Este é um ano de pensamento estratégico, em que cada passo molda o sucesso a longo prazo. O escorpião é um estrategista por natureza, mas em 2026 ele se tornará um mestre do jogo. Sua mente ficará mais afiada, sua intuição mais precisa e sua visão mais global. Você começará a pensar não em sobrevivência, mas em domínio. É esse pensamento que o diferenciará de todos os outros. Em novembro, chegará um momento de profunda satisfação interior. Não de euforia, nem de orgulho, mas de uma confiança tranquila de que você fez tudo certo. Talvez alguém diga que você se tornou frio, mas não é frialdade, é clareza. Você não tem mais dúvidas, porque o resultado fala por si. Dezembro será um período em que tudo ao seu redor começará a se estabilizar. Dinheiro, status, reputação, tudo se consolidará. Escorpião receberá poder, mas não um poder ousado, e sim silencioso,
profundo e inevitável. As pessoas vão ouvir você mesmo quando você estiver em silêncio. E é essa energia de confiança que trará novas oportunidades. Projetos que abrirão as portas para 2027 com total preparação para escalas ainda maiores. O ano de 2026 vai te ensinar o principal. Não é preciso provar seu poder, basta tê-lo. E quando os outros apenas sonharem com estabilidade, você já estará vivendo nela. O dinheiro será a consequência do seu pensamento e a influência, uma continuação da sua vontade. O escorpião não busca mais o caminho, ele mesmo se torna o caminho. Sagitário, o ano de 2026 será um ano de grande avanço para o sagitariano. Um ano em que sua energia, fé em si mesmo e capacidade de arriscar se unirão em uma poderosa explosão de sucesso. O que antes parecia distante ou inatingível começará a se realizar com uma velocidade incrível. O Sagitário sempre viveu com a sensação de que algo grande o esperava à frente. E em 2026, esse grande finalmente chegará. Será um ano de ascensão financeira, ascensão social, expansão da influência e verdadeira liberdade de ação. Desde os primeiros dias de janeiro, mudanças começarão a ocorrer em sua vida. Talvez não sejam drásticas, mas serão perceptíveis. Novos conhecidos, novas ideias, novas decisões internas. Tudo ao seu redor parecerá empurrá-lo para o movimento, para a escolha, para um passo à frente. Se antes o Sagitário podia duvidar se valia a pena começar, agora não haverá dúvidas, apenas ação. E já em fevereiro ele sentirá que começou a jogar com novas regras. Não se adapta mais ao mundo, mas o cria à sua medida. Março será o momento dos primeiros sinais financeiros. Podem ser negócios lucrativos, novos clientes, contratos ou a oportunidade de receber muito dinheiro por um trabalho antigo. O ano de 2026 ensina o Sagitário a ver oportunidades não apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas. O dinheiro começará a chegar através de ideias, da rapidez de reação, da confiança. As pessoas verão nele um líder capaz de conduzi-las e o seguirão. A primavera revelará seu verdadeiro potencial. Abril e maio trarão eventos que darão início a uma nova linha financeira, abertura de um negócio, um novo cargo ou uma colaboração que se transformará em uma mina de ouro. O principal é não ter medo da escala. Em 2026, o Sagitário deve pensar em grande. Onde outros calculam os riscos, ele deve ver a perspectiva, e é por isso que o universo responde à sua determinação. O verão será um período em que o Sagitário começará a viver no fluxo. Em junho e julho, haverá um movimento estável de dinheiro, e mesmo que no início do ano tudo parecesse muito complicado, agora tudo se torna fácil e natural. É o momento em que surgem parceiros que acreditam em você, quando cada decisão traz resultados. Seu nome começará a ser mencionado em círculos onde questões sérias são decididas, e você sentirá que sua hora chegou. Agosto pode ser um mês decisivo. Talvez o destino lhe apresente uma escolha: permanecer na zona de conforto ou dar um salto para o desconhecido. Escolha a segunda opção. É nesse momento que surgirá uma oportunidade que pode mudar sua trajetória financeira por muitos anos. Pode ser um projeto que, à primeira vista, parece arriscado, mas que trará lucros gigantescos. O ano de 2026 foi feito para riscos que são recompensados. O outono trará uma enorme aceleração. Setembro-outubro é a época em que o Sagitário se torna o centro dos acontecimentos. Sua energia, carisma e visão começarão a atrair pessoas e dinheiro. Se ele já se sentiu subestimado, agora verá o contrário. Todos querem colaborar, todos querem estar ao seu lado. Este é um momento de ascensão social em que você entra em um novo nível e não há mais volta. Em novembro, podem surgir oportunidades internacionais, mudança, colaboração com parceiros estrangeiros ou projetos fora do país.
O dinheiro começará a chegar de várias fontes. Este é o momento em que você precisa não apenas ganhar, mas também gerenciar, planejar, sistematizar, distribuir. O Sagitário é naturalmente inclinado a agir com energia, mas 2026 o ensinará a combinar entusiasmo com lógica fria. E é isso que tornará o sucesso estável. Dezembro encerrará o ano no auge. Será um mês de tranquilidade, mas não por causa do cansaço, e sim pela consciência de que você tomou as decisões certas. Nas contas, estabilidade, nos relacionamentos, harmonia, na alma, confiança. Você compreenderá que 2026 não apenas lhe deu dinheiro, mas também o ensinou a administrá-lo. Este ano vai mudar você por dentro. O Sagitário se tornará um estrategista que pensa anos à frente. Ele aprenderá a enxergar grandes objetivos, mas ao mesmo tempo a valorizar os detalhes. O dinheiro deixará de ser um objetivo. Ele se tornará um meio de liberdade. E quando os outros estiverem apenas começando a planejar, você já estará agindo. O ano de 2026 fará do Sagitário um símbolo de vitória, a prova de que a coragem é recompensada. Seu caminho se tornará um exemplo para aqueles que têm medo de arriscar, pois é ele quem provará que a felicidade vem para aqueles que não esperam, mas a criam. Capricórnio. O ano de 2026 será para Capricórnio um ano de poder merecido, solidez financeira e controle absoluto sobre os acontecimentos. Não será um ano de experiências ou buscas, será o momento de colher os frutos pelo qual trabalhou durante anos. Capricórnio entrará em um período em que sua experiência, paciência e determinação fria se transformarão em ouro. Seu caminho sempre foi difícil, mas é por isso que 2026 será especialmente doce. Cada vitória será significativa, cada passo, o resultado de um cálculo preciso. No início do ano, tudo começará a se encaixar como se um mecanismo invisível finalmente tivesse começado a funcionar na direção certa. O que antes o impedia de avançar, de repente, começa a se mover. As pessoas que não viam seu potencial agora começam a entender quem está diante delas. Em janeiro e fevereiro, Capricórnio receberá propostas com as quais nem sonhava no ano passado. Aumento, novos contratos, expansão dos negócios, mas ele já não se lança em todas as oportunidades. Ele escolhe estrategicamente, como um grande mestre que vê o jogo 10 jogadas à frente. Março será um ponto de estabilização. O dinheiro começará a entrar de forma regular, sem oscilações. Surgirá a confiança no amanhã, e mesmo que a incerteza reine ao seu redor, Capricórnio permanecerá inabalável. Sua tranquilidade se tornará uma arma. O ano de 2026 o elevará aos olhos das pessoas ao seu redor, não com gestos ostensivos, mas com resultados impecáveis. A primavera será um período de fortalecimento da autoridade. Abril e maio trarão acordos financeiros, contratos ou projetos que servirão de base para os próximos anos. Para muitos capricórnios, esse pode ser o primeiro capital real, não apenas dinheiro, mas a base da independência futura. Nesse momento, é importante agir com firmeza, sem permitir que as emoções interfiram nos cálculos. Você é como um arquiteto que constrói sua casa. Cada tijolo é uma decisão, cada andar é o resultado da razão. O verão abrirá novas perspectivas. Em junho e julho, Capricórnio pode obter o status de líder, proprietário, conselheiro, cuja opinião é ouvida até mesmo por aqueles que estão acima na hierarquia. Este é o ano em que ele passa da categoria de funcionário para a categoria de proprietário. E se alguém ainda está procurando sentido, Capricórnio já vive nele. Seu poder não é ostensivo, é profundo, como raízes que se mantêm firmes. Agosto será um mês de grandes decisões. Pode ser a compra de um imóvel, a abertura de um novo negócio ou um grande investimento, mas o principal é a consciência de que agora o dinheiro está a seu serviço.
O ano de 2026 muda a própria sensação de controle. Você não trabalha mais por estabilidade, você a cria. As pessoas ao seu redor começarão a se orientar por você, a ver em você um apoio. O outono é um período de plena autoafirmação. Setembro e outubro trarão situações em que você terá que tomar decisões importantes para os outros. Talvez alguém da equipe ou dos parceiros perca o equilíbrio, mas você manterá a cabeça fria. O capricorniano em 2026 é um estrategista que não se deixa levar pelo pânico, e essa força atrai ainda mais oportunidades. Em novembro começará o período de grandes lucros. Pode surgir uma segunda fonte de renda, uma parceria ou um projeto que com o tempo se transformará em uma estrutura de grande escala. Capricórnio não apenas ganha dinheiro, ele constrói um sistema que funciona mesmo sem sua presença constante. Este é o ano em que você começará a viver de acordo com o princípio: meu dinheiro trabalha enquanto eu penso. Dezembro será um mês de força tranquila. O ano de 2026 termina para Capricórnio como ele sempre quis: estabilidade, confiança, poder, respeito. Todas as dúvidas desaparecerão. Onde antes havia medo de perder, agora há fé na própria invulnerabilidade. O dinheiro se tornará não apenas um indicador de sucesso, mas também uma confirmação da força de caráter. Este ano ensinará o mais importante: o verdadeiro triunfo não precisa de alarde. O sucesso de Capricórnio é silencioso, mas absoluto. Todos o veem, mas ninguém consegue explicar, porque ele não apenas se elevou, ele se tornou a base sobre a qual a estrutura se sustenta. E quando os outros procurarem apoio, eles olharão para ele. O ano de 2026 tornará Capricórnio um símbolo de força, estabilidade e autossuficiência. Seu nome será associado à confiabilidade, seu caminho, à vitória sem alarde, sua vida, ao movimento confiante para cima. E é nessa grandeza tranquila que estará a principal chave para o seu sucesso. Capricórnio não fala, ele age. E o mundo inteiro reconhece isso. Aquário. O ano de 2026 será um ano de grande avanço para Aquário, que mudará toda a sua vida, desde as oportunidades financeiras até o status social. Será um ano de novas ideias, ações decisivas e grandes projetos que finalmente receberão reconhecimento. Se nos anos anteriores ele parecia ir contra a corrente, procurando seu lugar, agora a água o levará adiante. Aquário é aquele que está à frente do seu tempo, e é justamente 2026 que tornará suas ideias realidade. Será um ano de ascensão inesperada, quando o destino o recompensará pelos anos de paciência e pensamento fora do padrão. O início do ano começará com uma surpresa. Já em janeiro, fevereiro, é possível que surja uma oportunidade repentina, um projeto, uma ideia, uma colaboração ou um contato que abrirá o caminho para grandes lucros. Para os outros, isso parecerá uma coincidência, mas para Aquário será o resultado lógico de todos os seus passos anteriores. O ano de 2026 ativará sua principal força, a intuição, a capacidade de ver o futuro. Onde outros ainda duvidam, ele já está agindo. Março será o início da atividade financeira. Aquário sentirá que a energia está voltando, que ele não está mais à margem. Pelo contrário, está se tornando o centro dos processos. Pode começar o trabalho em um projeto que, com o tempo, se tornará a principal fonte de renda. O ano de 2026 não trará sorte rápida, trará um crescimento estável que estabelecerá as bases para os próximos anos. Cada mês será como um degrau até o topo. A primavera abrirá as primeiras grandes portas. Abril e maio trarão avanços financeiros. Pode ser uma proposta inesperada de outra área, um investimento, uma bolsa ou até mesmo uma cooperação com parceiros estrangeiros.
Aquário é um signo que não tem medo de pensar em grande escala, e é justamente em 2026 que a escala se tornará sua principal moeda. Se ele se permitir agir com ousadia, receberá tudo o que desejava. O verão será o momento de concretizar ideias. Em junho, julho, Aquário começará a ver os resultados de sua criatividade. Pode ser o lançamento de um negócio, uma startup tecnológica ou até mesmo uma nova área de atividade que surpreenderá o entorno. O dinheiro começará a entrar de forma estável, mas mais importante ainda, virá o reconhecimento. As pessoas começarão a entender que sua originalidade não é uma excentricidade, mas um talento. Suas ideias começarão a ser citadas, seu estilo copiado, suas decisões repetidas. Agosto pode ser um mês de riscos, mas também de grandes ganhos. Haverá uma chance de fazer um investimento ou tomar uma decisão que, à primeira vista, parecerá arriscada, mas que levará a um crescimento repentino. O principal é não dar ouvidos às dúvidas. O ano de 2026 testará a fé em sua própria visão. E se Aquário confiar em si mesmo, o destino abrirá para ele os horizontes mais amplos. O outono trará estabilidade. Setembro, outubro é a época em que Aquário começará a viver em um novo ritmo. O dinheiro fluirá facilmente, os negócios darão certo e os relacionamentos serão harmoniosos. Talvez ele mude de residência, de ambiente ou até mesmo de país. Mas isso não é fuga, é uma transição para outro nível. Seu círculo de comunicação mudará. Ficarão ao seu lado apenas aqueles que pensam em grande escala. Em novembro, pode ocorrer o evento culminante do ano. Um acordo importante, uma compra, uma nomeação profissional ou reconhecimento social. Aquário receberá a confirmação de que fez tudo certo. As pessoas que antes duvidavam verão o resultado. Sua influência crescerá tanto que até mesmo pequenas palavras ou ações terão peso. Dezembro será um mês de conclusões e força tranquila. Aquário sentirá que o mundo começou a funcionar de acordo com suas regras. Suas finanças estão estáveis, sua reputação é forte, o futuro é claro. E embora não tenha procurado a fama, ela o encontrará. O ano de 2026 fará de Aquário um símbolo do progresso. Alguém que conseguiu não apenas prever as mudanças, mas também tirar proveito delas. Este ano ensinará o principal: liberdade não é fugir do sistema, mas a capacidade de criar o seu próprio. Aquário se tornará o criador de uma realidade em que o pensamento, o intelecto e a flexibilidade trazem não apenas dinheiro, mas respeito, influência e independência. Sua força está na não conformidade, sua arma está na calma, sua recompensa está na estabilidade que ele mesmo criará. O ano de 2026 fará do Aquário uma pessoa que não persegue o futuro, ele o molda. Seu avanço financeiro será a prova de que ideias ousadas sempre vencem, se forem apoiadas por confiança e lógica. E quando os outros ainda estiverem procurando uma chance, o Aquário já estará vivendo o resultado. Peixes. O ano de 2026 será, para os peixes, um momento de grande despertar, um período em que sua profundidade interior começará a trazer frutos materiais. Se os anos anteriores foram um caminho de observação, espera e busca de sentido, agora tudo se concretiza. Ações, resultados, dinheiro, reconhecimento. Os piscianos finalmente compreenderão que a intuição não é um dom abstrato, mas um instrumento real de sucesso. O ano de 2026 os tornará mais fortes, mais calmos, mais ricos e, o mais importante, lhes dará a sensação de que a vida finalmente está correspondendo à sua dedicação. Desde o início do ano haverá clareza. Em janeiro, os piscianos começarão a ver lógica no que antes parecia caos. Onde antes havia cansaço, surgirá motivação. Onde havia insegurança, surgirá uma estratégia concreta. Eles deixarão de viver no modo
algum dia e começarão a agir agora. Já em fevereiro, pode surgir a primeira oportunidade que mudará a trajetória financeira. Pode ser um novo parceiro, uma proposta ou uma ideia que, a princípio, parecerá insignificante, mas com o tempo se transformará em uma fonte estável de renda. Março trará uma profunda compreensão. O dinheiro não é um inimigo, mas uma energia que pode ser canalizada. Os piscianos começarão a lidar com as finanças de maneira diferente, deixarão de gastar com coisas aleatórias e começarão a investir em coisas estáveis. Seu pensamento se tornará mais estruturado, mas sem perder a intuição. É essa combinação, lógica mais intuição, que abrirá portas que antes permaneciam fechadas. A primavera será um período de ascensão externa. Abril e maio trarão frutos concretos, aumento, lucro, grandes vendas ou sucesso em um projeto. Para aqueles que trabalham em áreas criativas, este é o momento em que a inspiração começará a trazer dinheiro real. Para aqueles que estão no mundo dos negócios, é o momento de fechar negócios que os levarão a outro nível. Os piscianos começarão a perceber que as pessoas os tratam com mais seriedade, confiança e respeito. O verão de 2026 será o pico de atividade. Em junho e julho, os fluxos financeiros aumentarão. Surgirão novas fontes de lucro e, com isso, harmonia. Você não se sentirá mais exausto, porque tudo acontecerá naturalmente, como se a própria vida tivesse decidido ajudar. Em agosto, poderá surgir uma chance de expandir seus horizontes, abrir um negócio, investir ou até mesmo se mudar para um lugar onde novas oportunidades se abrirão. Esse passo será ousado, mas extremamente bem-sucedido. O outono trará estabilidade. Setembro e outubro darão a oportunidade de consolidar o sucesso, organizar as finanças e criar um sistema. Os piscianos começarão a pensar estrategicamente, a formar uma reserva financeira e a investir no futuro. Para alguns, será o momento de criar um negócio familiar ou uma grande parceria, onde a confiança será o principal valor. Este é um ano em que o dinheiro vai para aqueles que agem com honestidade, e os piscianos sentirão isso plenamente. Em novembro, é possível que haja uma grande renovação. Você perceberá que sua vida não se tornou apenas tranquila, mas rica em significado. As pessoas serão atraídas por você não apenas por sua profissionalidade, mas também pela tranquilidade que você irradia. Pode surgir o desejo de ajudar os outros, criar uma instituição de caridade, um projeto educacional, algo que vá além do material. Mas o paradoxo é que, justamente por isso, você terá ainda mais sucesso financeiro. Dezembro encerrará o ano com sabedoria. Tudo o que você fez começará a dar frutos duradouros. O dinheiro se tornará estável, a reputação forte, a vida previsível no melhor sentido. Não é apenas o fim de um período de luta, é o início de uma era de confiança. Os peixes não mais seguem a corrente, eles controlam a direção. O ano de 2026 ensinará o principal. Sua riqueza nasce de sua profundidade. Quando você confia em sua intuição, mas age com a cabeça fria, o universo responde com estabilidade, finanças e harmonia. Os piscianos compreenderão que a espiritualidade e a materialidade podem ser aliadas se não tiverem medo de agir. Este ano mudará tudo. Os piscianos deixarão de ser aqueles que apenas sentem. Eles se tornarão aqueles que criam. Seu sucesso será silencioso, mas inabalável. E enquanto outros buscarão receitas para a riqueza, os piscianos já estarão vivendo nela, não por acaso, mas por harmonia consigo mesmos e com o mundo. O ano de 2026 os tornará um símbolo de paz interior, que traz prosperidade exterior. Eles não correrão atrás da felicidade. Ela virá até eles e ficará para sempre.